Olá, bem-vindos. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o sítio local onde possam ouvir este Conversas de Ribatejo, que está hoje a começar muito atrasado devido a um problema técnico no router aqui numa freguesia de Santarém, Val de Santarém, em que deixámos de ter internet e não pudemos começar à hora quando estava tudo previsto para isso acontecer. As nossas desculpas também. Bem-vindo, Rui Barreiro, que depois da paragem de férias está de novo no contacto. Não paragem de férias, foi assim uma ausência um bocadinho mais prolongada, mas julgo que terá sido bem substituído e, portanto... Exato, fizemos durante agosto. Ao Zé Marcelino também a satisfação de estar presente mais uma vez nestas conversas depois de algumas arrelias doentias que aconteceram. Esperemos que esteja tudo bem. Zé, como é que está? Está a melhorar, está a melhorar significativamente. Acho que o pulmão passou a crise. Sei que é preciso. Agora, quanto à máquina principal, enfim, agora é com calma. Tá bom, vai lentamente. Está no bom caminho, depois do... Está no caminho, penso que sim. Está bom. Carlos Rodrigues também, bem-vindo, mais uma vez, sempre presente também. Eu ontem fui a uma exposição do meu amigo Mário Rodrigues. Vi lá umas amigas minhas e elas disseram-me que eu estava extraordinário. Pronto, isso é que é preciso. Fiquei muito satisfeito. Mas havia lá outras coisas com tristezas. Já vamos falar sobre essa matéria. Há cada mentiroso neste país, pá. É o que eu estou a dizer. Tudo bem. Bom, feitas as apresentações deste retomar das conversas com o painel completo e inicial das conversas de Ribatejo, que hoje, Rui, a começar pelas conversas mais focada talvez em termos locais, ou nem por isso, mas a começar destes três temas que estão propostos, Covid em Santarém, a tormenta dos lares na Póvoa de Santarém, porque esta semana um outro lar foi notícia por ter mais contaminações que não estavam até aí vistas, enfim, nem havia resultado delas, e também as obras deste mandato autárquico, que é que se está a passar sobre isso, e também ainda pensamos que temos tempo para isso, também o pedido de contenção nas vossas falas para que este terceiro ponto, cancelado o Festival da Gastronomia, o que vai a autarquia fazer. Destes três pontos, Rui, começando por qual? Vamos começar pelo primeiro que eu sugeri, que é precisamente a questão do Covid, e neste caso especificamente em Santarém, e obviamente também ficarmos a discussão a algumas das matérias que a pandemia nos trouxe, que têm a ver com os lares de idosos e com a forma como nós, enquanto sociedade, tratamos, digamos que os mais velhos. Eu como sou o mais novo do painel, enfim, fica-me bem ser eu a suscitar este problema. De facto, a matéria que o Covid e que a pandemia nos trouxe, infelizmente, foi demonstrar como a nossa sociedade, nos últimos anos, não trata bem os mais velhos, aqueles que chegam ao fim de vida. E o facto de, durante esta pandemia, ter falado em lares ilegais, em situações menos corretas, e depois termos chegado à conclusão que, de facto, o Covid entrou nesses locais que supostamente deviam estar a funcionar, deviam ter cuidados redobrados, porque, como sabemos, digamos que os mais idosos são mais suscetíveis ao vírus e, portanto, mais facilmente poderão sofrer danos irreparáveis e morrer. E, por isso, eu julgo que o tema é muito atual. É atual, infelizmente, porque tem muita gente no Concelho de Santarém afetada, muitos idosos que acabaram por ser afetados à conta dos problemas que aconteceram nos lares de idosos e, portanto, estão localizados, mas aconteceram. Aliás, obrigaram até a alguns problemas que vieram a refletir-se no Hospital Distrital de Santarém, com o reforço da presença de infectados e, portanto, puseram-nos no mapa pelas piores razões.
Santarém dispensava bem aparecer no mapa e nas televisões por este motivo, e eu julgo que era importante que nós aqui hoje pudéssemos falar um pouco, por um lado, naquilo que é a realidade com que temos que conviver com o Covid. É preciso lembrar que estamos no verão e, portanto, ainda nem sequer chegámos ao outono, e, portanto, ao contrário do que muita gente dizia, isto no verão depois diminui, portanto, as coisas melhoram, e estamos no verão e estamos com problemas, o que deixa antecipar, eventualmente, o outono e o inverno mais problemático, na medida em que o outono e o inverno são as estações normais das constipações, das gripes, e, portanto, todas aquelas doenças que têm sintomatologia algo semelhante ao do Covid, e que certamente que acabarão por ter uma influência negativa naquilo que é a economia real, devido às quarentenas, aos isolamentos, a tudo isso, e também àquilo que será o reforço dos serviços de saúde e o esforço que os profissionais ligados ao setor vão ter que fazer para poderem combater o Covid-19. Isto por um lado. Por outro lado, também refletirmos um pouco sobre aquilo que tem sido a realidade, quer a realidade pública, quer a realidade privada, de apoio e tratamento daqueles que, ao longo da vida, vão trabalhando e que vão ficando, sem essas possibilidades, e depois são arrumados e encaixotados, muitos deles sem as condições de vida. Aliás, é um tema que o Carlos Rodrigues já aqui referiu algumas vezes, mas que eu julgo que vale a pena também nós hoje refletirmos todos um pouco sobre isso, porque na verdade nós deveríamos ter em democracia, e é preciso que se diga que, digamos que a memória histórica da democracia também se constrói, e como há uma autora que escreveu um livro que eu recomendo especialmente ao Carlos Rodrigues, que é o que tem mais tempo, eu até vou mostrar aqui a capa do livro, eu consigo, exatamente, se chama Ditadura e Democracia, Legados de Memória, e é da Filipa Raimundo, que é uma socióloga como o Nelson, e que escreveu este livrinho da Fundação, está publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eu sei que o Carlos gosta destes livrinhos, e, portanto, se quiser ler este livro também é bom, mas ela, como ela diz que a memória histórica de um povo, em primeiro lugar, constrói-se com a frequência com que certos temas entram no debate político. E depois a forma como são ativados politicamente. E, portanto, nós temos a obrigação de trazer ao debate. Eu sei que muitas vezes, alguns daqueles que nos ouvem, poucos ou muitos, não interessa também para aqui, muitos daqueles que nos ouvem dizem que nós trazemos para o debate coisas que, enfim, que se calhar não interessam tanto. Mas é importante que haja quem as traga para o debate. Porque, como diz a socióloga, e bem, se esses temas entrarem no debate político e no debate público, e se forem ativados politicamente, pode ser que nós estejamos já a ajudar a construir um futuro melhor para aqueles que aí vêm. E por isso, o problema dos lados e da forma como tratamos os idosos, também gostava que hoje fosse aqui objeto de discussão. Eu estava a pedir para testar uma situação que também é destes últimos dias, ou começa a ser falada, que é, nesse aspecto da doença, o Estado, a partir desta altura, enfim, não se prevendo confinamento como já foi, que as ações de tratamento da doença e as lógicas sanitárias que devem decorrer a partir de agora deverão ser centradas ou desviadas para o centro das operações a partir dos municípios, porque cada um ou cada território tem as suas diferenças e está em equação transferir essas capacidades de intervenção a propósito da doença a partir do próprio território e não a partir do Estado. Acham que isto é uma medida que pode trazer maior satisfação de resultados, ou nem por isso? Isso é o Estado a sacudir a água do capote, que é o hábito que faz. É a tradição do Estado, sacudir a água do capote. Sim, e em relação a estas condições sanitárias atuais, em que se prevê que não haja confinamento global, como foi em março
até maio e que teremos que conviver com a doença, como é que daqui para a frente as coisas podem fazer? Se daqui, por exemplo, Lisboa, de resto, como já respondeu, de modo diferente em relação ao resto do país, ou o VAR, ou o Norte, ou o Sul, enfim. E são princípios do drama que todos nós vamos passar. E quando o Rui Barreiro aqui traz o problema dos lares de Santarém como exemplo, não é só em Santarém, é no modo geral ao nível nacional. Porque o problema é grave. Se a gente pegar no que se passa ao nível de Santarém e ao nível do país, a gente verifica que o que aconteceu foi que o Serviço Nacional de Saúde demonstrou, durante a pandemia, não tinha condições para satisfazer as necessidades. Foi demonstrado. Felizmente para todos nós, a pandemia não foi por aí além. Não tinha equipamentos. E não houve tempo para dar a volta. E quando entramos noutra área, que são as instituições de solidariedade social, o Rui esteve lá vários anos e eu também passei por lá vários anos, sabemos perfeitamente que a política desenvolvida, nomeadamente pelo Partido Socialista e nomeadamente por essa figura histórica, nacional, que é o Padre Lícias, ao centralizar tudo nas misericórdias, e mal, pondo de lado os privados, criou uma dualidade de critérios. E não dotou, e o Estado não dotou, nem criou condições para haver as misericórdias fazerem as funções que têm que fazer como deve ser. Porque se a gente for fazer, por exemplo, só nas necessidades de cama para acamados, é um drama tremendo. Outro exemplo da incapacidade deste governo. Mas, Carlos, vou dar como isso. Só uma questão. Mas isso que está a apontar, no caso português, também está a acontecer em todo o mundo. Ou seja, os serviços... O problema com o mal dos outros, estou bem. Eu tenho a areia no Tejo, tenho que tirar a areia do Tejo para tirar de lá o sal, ouviu ou não? Sim. Não posso estar e quero que a água que eles me tiram em Espanha. Conseguido, eu tenho que me preocupar, nós todos temos que nos preocupar com os nossos problemas. E quando a gente fala numa falta de política e uma falta de ordenamento, nomeadamente nos apoios que os Estados fizeram, eu vou-lhe dar um exemplo concreto e objetivo. As pessoas que estão na Santa Casa da Misericórdia de Santarém, ou nas instituições têm alguns benefícios para lá estarem. Mas o lar da Fonte Serrana, que é ali na Póvoa de Santarém, já não recebem os mesmos utentes, que sou eu e você, já não recebemos os mesmos direitos. Logo aí há uma discriminação brutal. E é a partir daqui que a gente tem que pegar no problema. Carlos, não é bem assim. Aliás, eu acho que vale a pena, vale a pena nós eventualmente ponderarmos, já que o tema deve ser trazido para a atualidade e para o debate público, vale a pena nós ponderarmos, convidar o responsável pela Segurança Social local, portanto o distrital, o Dr. Renato Bento, para podermos conversar sobre este aspecto. Porque, na verdade, ao contrário do que o Carlos diz, Portugal, no pós-25 de Abril, fez um trabalho notável do ponto de vista daquilo que é o apoio aos idosos. Agora, a conclusão a que nós chegamos é que esse trabalho é um trabalho que fica ainda assim aquém daquilo que são as necessidades. Desculpa lá de interromper. Eu não estou a dizer, o que estou a dizer é que o trabalho está mal feito, ouviu ou não? E é um trabalho que o governo discrimina, está a ver ou não? Mas vamos voltar à pergunta que o Nelson fez. O Nelson perguntou se concordávamos com esta passagem eventualmente para as autarquias, para a resolução do problema. Ora, como nós sabemos, há autarquias e autarquias. Há autarquias que funcionam bem, outras que funcionam mais ou menos e outras que funcionam mal. E, portanto, deixar nas mãos apenas do poder local uma matéria que tem claramente dimensão mais do que nacional, não pode não trazer bons resultados. Nós já hoje sabemos que há sítios onde o IRS, há deduções no IRS, em alguns municípios não há noutros. Há serviços prestados em alguns municípios e não há noutros. Há apoios à natalidade nos municípios e não há noutros. E, portanto, se agora vamos deixar, digamos que o tratamento do Covid apenas para as autarquias, pode ser que as coisas corram mal. Eu acho que as autarquias se devem envolver mais do que aquilo que se tem envolvido até agora. Digamos que os operacionais, e nomeadamente
muitos dos serviços que as autarquias têm podem e devem ser mobilizados no sentido de poderem evitar, porque repare, vamos dar um exemplo. Há um surto de Covid num lar. As pessoas têm que continuar a comer, a beber, a fazer a limpeza dos seus espaços, mas o pânico é tal que eu sei que muitos dos trabalhadores, ou por razões sanitárias ou por outras, também acabam por ter que se salvaguardar e, portanto, os lares ficam em muitas dificuldades até operacionais. E é importante que haja equipas municipais que possam dar resposta temporária a estas necessidades. E por isso eu julgo que as autarquias devem ser mais envolvidas, mas a coordenação nacional é essencial para que possam ser alocados os meios onde eles fazem falta. E por último, dizer que o Carlos Rodrigues tem ali qualquer coisa quanto ao Partido Socialista e quanto ao Pablo Ulisses, mas nem, quer o Serviço Nacional de Saúde, quer a Segurança Social que nós temos, deve-se obviamente muito aos partidos políticos que apoiaram essa iniciativa e menos àqueles que não os apoiaram. Agora... Rui, desculpa lá, deixe-me interromper uma coisa. O trabalho notável que o Partido Socialista fez e o Pablo Ulisses é um trabalho notável, repito, notável. Só que fica muito aquém daquilo que é necessário. E a prova provada é a situação em que estão as misericórdias, estão com um trabalho, ou seja, como diz o povo, o governo é habilidoso e serve sempre de alguém para fazer um trabalho para ele barato, ouviu? Sabe o que é barato? É pagar mal e porcamente. Pagar mal e porcamente, que é o que o governo faz às pessoas, aos empregados do Estado e faz também às misericórdias. E mais, e em relação às misericórdias, o próprio governo é altamente discriminatório, que é complicado, que é muito complicado. Muito bem. José Marcelino, agora muita matéria aqui para poder comentar também. Pronto, vamos lá ver. Eu acho que este problema da Covid e desta doença e dos lares de idosos é, de facto, um problema completamente muito complexo e difícil de resolução em curto prazo. Vamos lá ver. Nós enfim, ao longo destes últimos anos, depois do 25 de Abril, começaram enfim, digamos que a aparecer um conjunto de lares cujas condições enfim, são é que eu chamaria muito mais armazéns de idosos do que lares de idosos, em que as condições das pessoas, as próprias condições dos trabalhadores que lá estavam, eram de facto muito, muito, muito más. E eram más porque as pessoas também, os idosos, não tinham condições económicas para pagar, digamos que, uma prestação condizente com aquilo que eram os custos, que são muitos, da sua manutenção de um lar de idosos. E, se nos lembrarmos, é bom que nos lembremos disso, uma boa parte dos nossos idosos tinham e ainda têm reformas de 300, 200 e tal, 300 euros, e aqui há uns anos até nem tinham reforma. E, portanto, e os filhos também não tinham condições económicas, muitas vezes, para poder, digamos que, fazer a diferença daquilo que era o custo real de um lar de idosos, como deve ser, para o custo, para aquilo que as pessoas pagavam. E, muitas vezes, eu assisti, em alguns casos, ao longo da minha vida profissional, fiz alguns financiamentos para a construção desses lares e visitei alguns e arrepiava-me a forma como aquelas pessoas estavam ali sentadas num sofá, em fila, digamos que à espera do dia final. E, de facto, isto não era nenhuma condição para as pessoas poderem sobreviver e poderem ter condições de vida. E, tendo havido, efetivamente, uma evolução ao longo destes anos, qualitativa e com alguma qualidade em alguns lares, há um conjunto muito grande ainda de lares, em alguns casos ilegais, e noutros, embora legais, mas com menos condições, porque a Segurança Social provavelmente não faz uma inspeção rigorosa como deveria fazer a alguns lares, e, portanto, acontecem este tipo de situações. É evidente que ninguém estava à espera deste processo da Covid e deste vírus que acontece. Mas eu já agora, e porque aquilo que se prevê a seguir, e o Rui falou bem, vem aí o inverno, portanto o outono e o inverno, e se não acontecer, enfim, uma vacina que efetivamente resolva o problema, as coisas vão seguramente complicar-se ainda mais. Aliás, elas já se estão a complicar.
nós estamos a ter, neste momento, um aumento bastante significativo do número de doentes. E como está previsto... E em relação à transferência da gestão da doença? Pronto, o que eu dizer, e como está previsto a possibilidade ou antes, a não possibilidade de confinamento, portanto, optar entre a doença e a economia, optar a economia, portanto, há aqui seguramente um trabalho muito grande a fazer, e eu lembrava aqui apenas este exemplo. Eu, de facto, não na passada semana, na outra, por problema, tive que ser internado, digamos que sem ter feito o teste antecipadamente, o teste da Covid, e naquelas primeiras 24 horas em que não tive o resultado, em que não houve o resultado do teste que fiz no próprio hospital, eu tive isolado num quarto, toda a gente, todos, quer os médicos, quer os enfermeiros, quer os funcionários que me iam lá levar a refeição dentro de um tudo empacotado, e depois era tudo posto num caixote de lixo, iam completamente tapados, quer dizer, e havia ali, de facto, uma situação que eu até brincava com eles e dizia, eu devo ser para aí o inimigo público número 1, porque vocês todos têm medo de mim. Mas o que é facto é que só por essa razão, porque não se sabia se eu tinha ou não, portanto, o meu teste foi felizmente negativo, mas durante aquele período em que não se soube, houve um máximo, de facto, muito grande cuidado para que não houvesse a propagação da doença. Isto, de facto, foi num hospital, que é a Cruz Vermelha Portuguesa, num hospital em que pôde fazer isso, mas, infelizmente, nos lares de idosos, provavelmente, não foi feito isso com toda a gente. Porque se fosse feito aquilo que aconteceu no lar de idosos, na Póvoa de Santarém, não aconteceria. A maior parte dos lares estão sobrelotados. E a maior tem falta de pessoal. E com pessoal até com poucas condições técnicas, em alguns casos, para poder fazer aquele trabalho e para ter este tipo de capacidade quando eu digo capacidade... O social não faz as fiscalizações que ia fazer, mas se fizesse, para onde é que iriam os idosos que estão nesses lares ilegais, digamos assim? Pois não, este era o grande problema. É a grande questão. E eu aqui agora lembrava aqui uma frase que o Carlos Rodrigues disse há pouco, que de facto o Estado tem vindo a pôr-se de lado. Mas não foi este Estado agora, foi o Estado todo, desde o... O Estado só há um, é o que lá está na altura. Lá está, não, o que lá está, mas o que lá esteve, lembremos, se calhar é bom não nos esquecermos que entre 2004 e 2009 houve um enorme desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. É que não manteve sequer o investimento, reduziu o investimento. E, portanto, quando se reduz o investimento na saúde, numa coisa que já era fraca, ficará seguramente muito pior. As autarquias, portanto, e para responder à pergunta, eu penso que as autarquias têm um papel provavelmente importante, até porque estão muito mais próximos, e a proximidade nestas coisas também é importante. Mas, para isso, têm que ser alocados fundos às autarquias, exclusivamente para essas funções, e têm que ser controlados esses valores para que não sejam, porque, como diz o Rui bem, há autarquias que funcionam bem, umas que funcionam assim, e há outras que funcionam muito mal. E, portanto, se for entregue pura e simplesmente valores, digamos, e têm que ser colocados às autarquias verbas suficientes para tentar resolver esta situação, também tem que haver controle, porque se não houver controle, pode acontecer, efetivamente, aquilo que acontece em muitas situações em que, por artes mágicas, o dinheiro que se destinava a uma ação acabou por ir parar a outras que, provavelmente, até sem tanto interesse para a própria autarquia. E, portanto, é importante que as autarquias possam ter um papel aqui muito forte, porque a proximidade é importante, até porque o conhecimento real de cada uma das autarquias, quer as municipais, quer os municípios, quer as freguesias, têm a noção exata de como é que funcionam ou como é que não funcionam os lares nas suas localidades. E, portanto, esta proximidade
é seguramente importante e é importante. Eu penso que tínhamos um salto qualitativo na qualidade de serviço prestado aos lares se os municípios, se lhe for alocada esta responsabilidade, mas com fundos para poder geri-los de forma a que as coisas possam funcionar, porque também se for só entregar, ora, resolvam aí o problema e portanto, não há verbas para isso, então ficamos pior ainda, não é? E, portanto, não me parece que que seja essa a melhor solução. Carlos, era este o medo que tinha de poder localmente não se responder a uma situação desta, atendendo a que, em termos nacionais e em termos internacionais, este confinamento em qualquer Estado está a dar problemas não só na carga dos serviços de saúde em cada país, quer também depois, em termos locais, as respostas poderem ser diferenciadas. Olha, eu aceito já agora, a sugestão do Rui em nós trazer aqui o diretor da Segurança Social para falarmos desse tema. Podemos desenvolvê-lo com maior amplitude e com maior conhecimento e, naturalmente, quer dizer, queria aqui deixar já uma nota importante. Neste momento, o Partido Socialista que governa o país atualmente já deu uma nota positiva nesse sentido. Deu apoios iguais às instituições de solidariedade social, assim como também deu aos privados. E era com esta nota que eu ficava por aqui, estamos no bom caminho. Porque o grave problema que o país tem é a dualidade de critérios entre as instituições de solidariedade social e dos privados. Eu quero deixar aqui também uma informação que um dos lares que tínhamos bom, e por razões pessoais, eu tenho conhecimento que o lar da Póvoa de Santarém é um lar de referência e de primeira qualidade. O seguinte, não foi por desleixo, não foi por incapacidade ou ruptura que aquilo aconteceu. Aquilo aconteceu por alguma grave situação que lá se passou. Agora, esse lar funciona bem, tem uma estrutura capaz e competente. Fica aqui esta informação. De resto, para relembrar, estão agora os lares. Nós não podemos fazer uma leitura que o facto de terem aparecido lá nestes lares Covid não funcionam mal. E nem que nos outros não terem aparecido ainda funcionam Exato. Bem. Quer dizer, aquilo que eu queria dizer relativamente ao Covid e relativamente aos lares era que, de facto, o Covid é um problema que mostrou a necessidade de mudarmos de paradigma e de melhorarmos muito aquilo que é o serviço aos nossos idosos e isso não quer dizer que, mesmo funcionando bem, não haja problemas que acabam por fazer com que o Covid apareça, até porque nós somos seres humanos e os seres humanos cometem erros e estão sujeitos à possibilidade e à propagação deste vírus, como se viu, não é muito difícil de acontecer e, portanto, por mais esforços que hajam, se não forem feitos. Eu, por exemplo, eu também tive a minha mãe doente, teve que ser hospitalizada, também foi no Hospital Distrital de Santarém, e, portanto, foram tomadas todas as regras. Felizmente, a minha mãe não tinha Covid, mas também teve no isolamento, tal e qual como o Zé Marcelino lhe referiu, e, portanto, as coisas funcionaram bem. Isso não quer dizer que todos os controles, medição de temperatura, de utilização de máscaras, etc., permitam evitar estes problemas. Uma coisa é certa, o Covid existe e, portanto, deve ser feito tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar não só ficarmos doentes, mas também sermos veículo de transmissão a outros. Mas eu julgo que é importante percebermos é que o sistema que nós temos hoje para dar condições dos últimos anos de vida aos idosos é um sistema que, infelizmente, agudiza as diferenças, isto é, a democracia não conseguiu trazer, digamos que essa igualdade necessária no tratamento em fim de vida. Portanto, temos idosos que conseguem pagar e, portanto, serão melhor tratados, e temos idosos que não conseguem pagar e, portanto, serão, à partida, pior tratados. E isso é um dos aspectos que eu acho que deve ser posto em cima da mesa e de forma a que, à partida, todos tenhamos as condições mínimas de vida até ao fim da nossa vida. Por isso é que este assunto eu trouxe e acho que vale a pena ser aqui discutido.
Muito bem. E ficamos com essa nota. Queria dizer alguma coisa, Marcelino? Não, estou. Não, era só, acho que é correta esta posição última do Rui, é que efetivamente as pessoas têm o direito de viver os últimos tempos da sua vida com dignidade. E, portanto, se não houver essa dignidade na vida, de facto, nós todos, aqueles que ainda estão do lado ativo da vida, deveríamos sentir-nos frustrados por não dar aos nossos idosos aquilo que eles têm direito, que é, no fundo, acabarem a sua passagem pela Terra com dignidade humana. E, portanto, se não for assim, penso que a própria humanidade tem dificuldade em poder olhar-se ao espelho. Muito bem. Rui, tratado este ponto e com a possibilidade de poder ser retomado mais tarde, noutra emissão, o tema seguinte apontavas para qual? Não, é o que está nas obras, eu acho que sim. Eu acho que... Sobre isto, o que é que há a dizer depois também, aqui no programa já temos falado em algumas delas. Nós estamos a um ano da campanha eleitoral para as autárquicas. E, portanto, este ano de diferença, supostamente, devia trazer aí um surto de inaugurações significativo face àquilo que foram as obras anunciadas, quer antes, quer na campanha eleitoral anterior, quer depois da campanha eleitoral. E aquilo que nós hoje podemos dizer é que a frustração é muito elevada, porque, para além daquilo que tem sido dito, que é a redução do tempo médio de pagamento aos fornecedores, aquilo que nós vemos é praticamente nada. Isto é, não temos uma única obra concluída, temos derrapagens sucessivas no tempo e no dinheiro da grande maioria das obras e, portanto, digamos que este mandato figura-se um mandato autárquico com muita parra e pouca uva, atendendo à época do ano em que nos encontramos e, portanto, estamos na época das vindimas e posso utilizar esta alforia. E, por isso, eu julgo que é mais um mandato adiado, com grande pena, certamente, de todos os municípios e daqueles que usufruem daquilo que é, enfim, a disponibilidade e a necessidade que temos em Santarém. E, basicamente, aquilo que eu queria trazer era o tema, digamos que era esta discussão, porque, na verdade, nós não temos... Eu relembrava que o lema da candidatura anterior era vamos fazer crescer Santarém, não era? Ou Santarém vai crescer, ou uma coisa do género. E, portanto, aquilo que se vê crescer são coisas que a gente não gostaria que crescessem. E, portanto, vê-se crescer o investimento, vê-se crescer o abandono e portanto, nós somos cada vez mais velhos e menos, portanto, isso cresce. Vê-se que vem-se crescer as eras, vem-se crescer o lixo, mas não se vêem, enfim, as melhorias necessárias, quer em termos de obras, quer em termos de atividade, sejam elas culturais, sejam outras. E, portanto, diz. Mas em termos daquilo que é a gestão dos mandatos em cada município, há alguns que colocam esse aparecimento de obras mais no final do mandato. No caso aqui, pode ainda ser essa situação que venhamos a verificar, uma vez que estão lançadas ou estão ditas publicamente o anúncio de várias obras para... mas há aspectos que têm que ser... Eu acredito que apareçam obras, porque eu acredito que sim, mas a questão que se põe é aparecem as obras que a gente necessita ou vamos estar a derrapar no tempo. Para a escola do Val de Santarém, só para chamarmos a atenção de uma escola que anda há anos para ser efetuada. O pavilhão desportivo de Ferro. Por exemplo, as obras em Alfães, as obras no museu Municipal. Enfim, um conjunto de obras que já foram lançadas,
já foram lançadas e que estão umas por iniciar e muitas por concluir, para além daquelas que deviam ter sido lançadas e não foram, mas enfim, o ponto de situação aqui é a minha frustração, digamos que enquanto município de Santarém, não ver, digamos que Santarém a crescer como eu gostaria, quer em termos de infraestruturas desportivas, que não aconteceu nada, quer em termos de infraestruturas culturais, idem, quer noutras áreas onde havia uma expectativa de poder fazer alguma coisa e infelizmente isso não aconteceu. Mas já agora eu queria acrescentar, eu subscrevo aquilo que o Rui está a dizer em parte, porque fez alguma coisa, obras com dificuldades, fez este executivo fez uma obra que ninguém dá importância, mas foi de uma grande envergadura, foi a ligação da água do Tejo lá acima ao abastecimento da cidade, é um investimento de grande dimensão. Começou a fazer, já vem do tempo do Rui Barreiro, problema da recuperação das barreiras da cidade de Santarém, demorou uma data de anos a fazer aquilo, e mais, são 6 pontos de intervenção, ainda só está um feito desse trabalho que o Sr. Presidente da Câmara, e bem, chamou à cidade, mas desses 6 investimentos, só um ainda, e julgo que não está ainda concluído. Entretanto, o problema grave de Santarém, além de não ter nada de desenvolvimento nos investimentos, das infraestruturas, das necessidades e das prioridades de Santarém, o problema grave ainda de Santarém é que não criou condições nenhumas e não tirou Santarém do isolamento económico em que nós nos encontramos, que agudiza a situação duplamente. Não há investimentos de obras necessárias, nem sequer teve nenhuma atitude correta e construtiva para promover o desenvolvimento económico da cidade de Santarém, que é uma coisa, isolou-nos completamente. E isso é dramático. O que levou, como o Rui já disse há bocado, termos mais velhos, a gente vive aqui mais gente velha, porque, entretanto, os mais jovens piraram-se, como se costuma dizer. E eu ontem fui a pé, saí aqui de casa, eu moro aqui ao pé da Polícia de Segurança Pública, fui a pé, rua do Central, e já não passava ali há muito tempo, fiquei dramático, fiquei impressionado. Na Rua do Central, que era uma rua que todos nós conhecemos com uma dinâmica económica brutal, a farmácia Veríssimo, que é logo o primeiro edifício, está fechado. Segue-se o edifício da Misericórdia, está fechado. Segue-se o Café Central, está fechado. Segue-se imediatamente o antigo Hotel Central, está fechado. Segue-se o edifício da antiga Sociedade de Combustíveis de Santarém, o atual proprietário IBEM recuperou o telhado, pintou-lhe a frontaria, está fechado. Depois entramos num equipamento brutal para a cidade de Santarém, enorme, tinha umas potencialidades extraordinárias. O hotel, o restaurante e a pastelaria Abides também está fechada. Se a gente der a volta e entrar lá para o outro lado, só tem ali a farmácia, e se subirmos a rua que fecha esse quarteirão, é um desastre. E isto demonstra, para quem conhece a cidade, eu já ando ali há uma data de antes, fiquei impressionado. Para não fechar, e se eu for, ou se eu entrar, como entrei ontem, na sessão recreativa operária, como é que se chama? Ajudem-me lá, faz favor. Sociedade Recreativa Operária. Onde foi a apresentação de uma homenagem ao Mário. Lá estava também aquele magnífico edifício em que todos nós gastámos lá dinheiro e apanhámos aquilo tudo. Está tudo abandonado, não está lá nada. Estava lá uma tasca que vendia umas cervejas, está fechado. Quer dizer, aquele edifício está ali, que é no centro histórico, devia ser um polo importante de desenvolvimento daquela situação, está fechado também. Ora, isso demonstra que não há nada, não há um projeto para a cidade, não há um envolvimento. E quando nós tomamos conhecimento, como eu tomei ontem, à noite, do comunicado das pessoas que estão a comemorar e a me fazer homenagem ao Bernardo Santareno, proibirem, porem não sei o quê, eu não reconheço, mas não fazia mal nenhum, no meu entender, proibirem de divulgar uma ação da comemoração do Bernardo Santareno para esconderem aquilo lá dentro do estabelecimento de ensino. Deixa-me dizer que a organização queria colocar
junto à rotunda, ao muro da rotunda Eu sei. Mata da Luz, Eu sei. uma imagem com uma frase sobre o Bernardo Santareno. E a autarquia, segundo o comunicado, diz que não era possível fazer naquele espaço, e daí que a organização conseguiu mobilizar os meios do Politécnico para fazer. Eu sei que a senhora vereadora da Cultura é suscetível a pessoas nuas e algum diálogo incorreto que ela não tolera, quer dizer, pronto, cada um é como é. Há pessoas que gostam de ver nus, eu adoro ver nus, a senhora não gosta, pronto, quer dizer, e então proíbe as coisas. Eu penso que não é o caso, E o que é mais dramático para mim, não sei que estive lá ontem com os meus amigos, quero que eu lhe diga uma coisa, eu ontem estive lá na homenagem ao Mário, ao pintor que gostava de pintar com mais crianças, quando ele disse, porque o Mário era meu colega e era meu amigo, era um tipo excepcional. E o que acontece é que a Câmara não tem respeito por ninguém. O Mário fez uma obra notável, está há 2 anos parada lá, também tem que arranjar uma grua para levar dali. O Mário tem uma obra notável que a Câmara autorizou e está lá fechada há 2 anos. Ora, isto realmente quando eu estou aqui a falar, não deixarem manifestar ou deixarem divulgar. E ainda por cima, penso que não havia nada de mal. Problema mal no sentido social. O problema grave de Santarém é também que Santarém não sabe envolver as pessoas. Quer dizer, o grande defeito, além da incapacidade de mobilizarem os investimentos, além da falta de projeto, também não tem a capacidade, naturalmente, limitada de envolver a sociedade civil. Porque sem o envolvimento da sociedade civil, as situações são muito complicadas. E agora, eu queria aqui, depois de deixar este alerta aqui, o Rui, com certeza, ainda vai falar da situação económica de Santarém e o futuro disto, que é o tema do Rui, e eu estou extremamente preocupado porque o comboio, que a gente precisa aqui da alteração da linha do comboio, que é fundamental e é um investimento, e eu ficava aqui com a minha preocupação, que nem tenho visto a oposição falar nisso, nem vejo o comboio partir da mielhada, está a perceber ou não? Quando efetivamente eu pego no jornal e tenho aqui que Portugal e Espanha querem desenvolver a fronteira mais pobre da Europa. E já há comboios lá para aquele lado, para aquilo tudo. Mas o comboio que vem da mielhada para Santarém até ao entroncamento não chega cá. Quer dizer, há coisas que eu não me entram na cabeça. Querem fazer um trabalho notável entre Espanha e Portugal, que é concretizar-se, promove o desenvolvimento daquela situação, daquela zona de fronteira, perfeitamente. Então, e onde é que está o nosso comboio para Santarém? Onde é que está o nosso desenvolvimento económico e das nossas freguesias rurais? Fica aqui o debate e o princípio para a gente avançar. Sim, ficamos com esse ponto em suspenso. Não, e mais. E Santarém não tem cá as coisas. Porque não se sabe afirmar. E não é ralhar. Como disse o Sr. Presidente da Câmara, anda sempre a brigar com as pessoas. Agora anda a dizer que é para pôr ainda o líder das infraestruturas na rua. Ele tem alguma coisa a ver com isso, pá. Isso é um assunto da responsabilidade do governo. Anda sempre a arranjar quesílias. Agora, o autarca pede a demissão do líder das infraestruturas de Portugal. Carlos Rodrigues, você acha que isso traz alguma vantagem para Santarém? Só é negativo. Desculpe, isto é uma matéria. Isto é uma matéria. Não tem nada a ver. Só penaliza. Conseguido. O que é importante para nós não é pedir a demissão da pessoa que está lá a liderar aquilo. É preciso envolver as pessoas. E já agora que estamos aqui, se andam já a fazer o trabalho para a fronteira e para a Espanha, nós aqui em Santarém já devíamos andar todos, os 21 concelhos do Distrito de Santarém e a capital do Ribatejo, já devia de andar a tratar também dessas matérias, porque vem muito dinheiro e o dinheiro não vai ser gasto de qualquer maneira efetiva. O dinheiro tem que ser muito bem aplicado, senão não vem. Deixe-me colocar também, saber a opinião do José Marcelino sobre este assunto, sendo que, já agora, e a propósito daquilo que o Carlos disse... Deixa-me só dizer qualquer coisinha para o Zé também poder acrescentar, que é a questão desta censura relativamente ao Bernardo Santareno.
Eu ia falar nisso. É uma homenagem que estão a fazer ao Bernardo Santareno sem querer. Porque provavelmente muita gente nem saberia disto e agora passou a saber, mas mostra bem o estado em que nós estamos e em que vivemos. Eu gostei muito daquela alegoria do Carlos Rodrigues sobre os nus, mas eu gostava que o José Marcelino também falasse sobre o tema. Pois é, eu ia pegar nisso porque o Carlos dá uma opinião que remete para uma ideia de que a autarquia estaria a proibir o gosto dos artistas. E nesse caso, é um entendimento um bocado gravoso para a comunidade em geral. Isto é assim também, Zé Marcelino? Acha que é aquilo que se pode ter passado? Vamos lá ver. Eu, depois daquele sinistro Lara, como é que ele se chamava? Qualquer coisa que era... Sousa Lara. Depois daquele sinistro Sousa Lara, já nada me surpreende. E provavelmente, eu enfim... o trabalho que iria ser feito naquele muro, o painel eram frases também, e iam lá ser colocadas frases do Bernardo Santareno, e o Bernardo Santareno, é bom que nós não nos esqueçamos deste pormenor, faz este ano, são a ser comemorados o 100º aniversário do seu nascimento, foi só um dos maiores, se não o maior dramaturgo português do século XX. E, portanto, era de Santarém. E, provavelmente, o município de Santarém preocupou-se com a Madre Andaluz. Talvez a estátua da Madre Andaluz tivesse, enfim, algum problema ao ler as frases que lá fossem postas ou olhar para o painel que era feito por artistas internacionais. De facto, é porque nós não estamos só neste momento a ter um problema de falta de ideia e falta de cultura em termos locais. Nós estamos a demonstrar até ao mundo, porque eram artistas internacionais e são artistas internacionais que estão cá em Santarém e que iriam fazer esse painel, que vão dizer seguramente nos seus locais de residência, nos seus países, olha, estivemos em Santarém e censuraram-nos uma obra que pretendia homenagear o maior dramaturgo do século XX, que era de Santarém. De facto, isto é uma coisa que a mim não me cabe na cabeça. Eu não sei exatamente... E era um homem muito avançado, Marcelino. Exatamente. E era muito avançado para a época. Eu não sei o que é que lá ia ser colocado. Não faço a menor ideia qual era a pintura, qual eram as frases, mas seguramente eram importantes para, até num sítio de entrada da cidade de Santarém, para ficarem ali para a posteridade no ano em que se comemora o 100º aniversário do seu nascimento. Infelizmente... Deixa-me indicar, eu não sei completo, mas informações da organização, era uma imagem, uma figura de Bernardo Santareno, que de resto está dentro do Instituto Politécnico, numa parede, quando se entra no Instituto do lado esquerdo, onde bifurca, e para além da figura do Bernardo Santareno, era uma menção, uma frase da altura dele, relacionado com o fascismo, ou pelo menos em desfavor do fascismo. Era uma coisa à volta disto. Pois, isso provavelmente a Madre Andaluz ficava escandalizada com essa frase. E, portanto... Deixa-me, Marcelino. Ouça, desculpa lá uma coisa. É do mais vergonhoso para quem tomou essa atitude, que é o município de Santarém, claro. sectário, tomarem uma atitude dessas. Quando existem, porque a grande dificuldade que nós temos é ter falta de envolvimento. E quando há pessoas que podem até não ter as mesmas ideias que nós, os mesmos princípios, mas andam motivadas com determinados objetivos, são cerceados de intervirem. E isso é do mais negativo primário que pode haver num concelho. Razão, porque o Conselho de Santarém é o que é, não há mais nada. Eu já agora só lembrava que também é importante nós dizermos isto. Não foi, infelizmente, por causa da Covid-19, uma boa parte daquilo que estava previsto fazer de homenagem
portanto, ao centenário do Bernardo Santareno, tinha uma comissão de honra que era presidida pelo Presidente da República. Portanto, tinha figuras como o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República e um conjunto de personalidades deste país que entenderam, e bem, que o Bernardo Santareno merecia e merece essa comemoração e o lembrar a sua passagem e a sua existência. E depois é o próprio município, que é local do seu nascimento, que censura um espaço que ficava, digamos, que à vista de toda a gente, onde, enfim, o Bernardo Santareno era no fundo apresentado, e depois uma frase que era dele e que seguramente deve estar a preocupar. Bom, eu já ficava preocupado que o André Ventura se preocupasse com a frase. Agora o município de Santarém ficar preocupado eventualmente com uma frase do Bernardo Santareno que não era simpática para o fascismo, para 48 anos do fascismo, eu de facto fico ainda muito mais preocupado com aquilo que se está a passar em Santarém. De facto, esta situação é lamentável e era bom que o município recuasse e pedisse às pessoas para fazerem e colocassem, digamos, o que já está do outro lado, também cá deste lado, para nós todos, para quem passasse, para toda a gente que passasse, verificasse e soubesse que em Santarém nasceu há 100 anos um homem que foi um grande dramaturgo e que, para além disso, era, como diz o Carlos há pouco, avançado para a sua época e, nesta altura, infelizmente, faleceu cedo demais. Mas, portanto, é a própria cidade de Santarém que o devia enaltecer, que o censura, que é lamentável. De facto, fico ainda muito mais preocupado com a forma como Santarém, já estou preocupado com aquilo que não se faz. E por causa das obras, que efetivamente... Pois era isso que eu ia focar um pouco. Era isso. Eu esta semana estive a ler um artigo interessante que é de uma pessoa que também está preocupada com o presídio militar, o ex-presídio militar. Aquele estabelecimento vai seguramente cair um destes dias. Nós não estamos a ouvir o Rui, ele está a falar, mas nós estamos a ouvir. Sim. Desculpa lá, Zé. Eu estou a dizer que esse caso que estás a falar do presídio militar mostra bem o estado em que nós chegamos. Porque é inadmissível que um edifício daquela qualidade esteja ao abandono, total abandono, com convivência municipal. É verdade. E, portanto, aquilo que vai acontecer, inevitavelmente, se não houver obras muito, muito urgentes, é que aquela cúpula que se vê, de facto, de todo o lado, e há 3 ou 4 edifícios no país com iguais, portanto, vai cair e vamos ficar sem esse, no fundo, que é um monumento nacional, portanto, foi declarado de interesse público. E, portanto, mas, Marcelino, em relação a esse e outros monumentos que estão relacionados com o Estado, a autarquia diz que ainda está em negociações ou em apreciação para... A autarquia fez um contrato de promessa de compra e venda do ex-presídio militar já há 10 anos ou qualquer coisa do género. Nunca pagou, utiliza as instalações e, portanto, desculpa-se que o presídio não é dele. Não, tem um contrato de promessa de compra e venda, por acaso nunca chegou a fazer a escritura, como fez da escola prática. Mas, efetivamente, há um contrato de promessa de compra e venda. O município comprometeu-se legalmente. Eu já vi o documento, eu, por acaso, andei à procura. Eu tenho esse documento, mas, neste momento, penso que eu coloquei num disco externo e ainda não consegui detectar onde é que ele está. Mas eu tenho esse documento, foi assinado, foi comprado, havia uma responsabilidade de fazer a escritura num prazo de 6 meses ou 1 ano ou qualquer coisa do género, havia um valor a pagar, havia prestações a pagar e que nunca foi pago. E, portanto, nunca houve... Agora, o município não pode agora desculpar-se porque, entretanto, e porque é que está a utilizar? Está a utilizar umas instalações que não são dele. Porquê? Por alma de quem?
ocupou uma ocupação selvagem do edifício. Não houve, com certeza, que o dono do edifício não deixava fazer uma ocupação selvagem. E, portanto, a Câmara, o município, tem responsabilidade. Mesmo que, efetivamente, o município não tivesse o contrato de promessa de compra e venda daquele espaço, deveria preocupar-se e exigir, então, ao dono do edifício que recuperasse aquele espaço para que não acontecesse aquilo que inevitavelmente vai acontecer num destes invernos mais rigorosos que acontecer, é que ele vai abaixo. E, portanto, esta não é só as obras que se não fazem, como aquelas que se não mantêm, como aquelas que se não recuperam. E, de facto... Não, mas obras que é precisamente isso. Há obras que é manter e recuperar. É manter, exatamente. É só manter. Porque a nossa memória não pode ser apagada agora só porque nós estamos com aquela ficção de pagar a 8 dias. Efetivamente, a grande preocupação deste Executivo foi exclusivamente financeira. Foi resolver o problema da dívida que havia. Mas neste momento em que as taxas de juros... Aquilo era pagar a dívida em 100 dias. Em 100 dias. Não foi paga, mas foi multiplicada por vários dígitos. Como as obras todas e a manutenção, etc, está tudo a fazer. Mas, enfim, cabe aos eleitores. Mas neste momento o município tem condições, até já resolveu o problema das maior parte do problema da dívida, então já tem uma dívida pequena, então tem condições, dado o reduzidíssimo volume, o valor das taxas de juros neste momento, então agora é que devia fazer financiamento para fazer as obras, porque de facto os custos são mínimos. Então, quando as taxas de juros estiverem a 4 ou 5 ou 6%, é que vamos pedir dinheiro para fazer as obras. Nessa altura custa-nos muito mais. E, portanto, há aqui uma falta de planeamento económico do desenvolvimento do Conselho. E depois acontece aquilo que o Carlos Rodrigues verificou ontem, mas eu também já verifiquei há dias. Aquela rua, de facto, tinha uma pujança económica e as várias ruas ali à volta que eram, digamos, o coração económico da cidade, morreram. Mas morreram porque, efetivamente, em alguns casos também, os donos dos estabelecimentos, enfim, também não fizeram tudo aquilo que podiam ter feito para alterar a forma como se alterou a forma de comercializar no país. Portanto, as coisas alteraram-se e eles não acompanharam a evolução, digamos, das coisas. Mas o município tem aqui também muita responsabilidade, porque, efetivamente, aquelas ruas e outras ruas nesta cidade continuam, enfim, com dificuldade das pessoas por lá passarem, nomeadamente as senhoras com salto alto, é impossível, as ervas é uma coisa assustadora, os pombos e os seus excrementos são, de facto, uma coisa assustadora, e, portanto, não fazendo, não limpando, não permitindo, inclusive, que haja alterações na forma como as obras se podem fazer, apoiar, inclusivamente, algumas daquelas recuperações do centro histórico, nunca mais é possível pôr o centro histórico novamente a funcionar. E eu continuo a lembrar-me daquela célebre reunião que nós assistimos há cerca de 8 ou 9 anos, na Sociedade Recreativa Operária, naquele espaço, no Palácio Landau, onde o papel muito bonito que foi feito com um plano extraordinário, que nós batemos palmas. De facto, nós quando assistimos àquilo, estávamos lá os 4, aliás, estávamos lá os 4, batemos palmas àquela ideia, porque efetivamente, finalmente, eu disse para mim, finalmente temos uma ideia, temos um projeto e temos um plano para resolver o problema do centro histórico. Tudo mentira. Tudo mentira. Aquilo foi só um off. Posso interrompê-lo? Pode. Desculpa. Vou dizer uma coisa. Eu lembrei a banda que veio de Alcaneda a propósito da estrada de ligação de Santarém a Alcaneda. Nessa altura lembrei assim, é preciso ter cuidado porque isto, a gente já viu tanta coisa. Pá. Marcelino, eu fui muitas vezes com o meu pai e com os meus pais a festas barulhantes num Grêmio Operário. Ouviu ou não? Era miúdo.
assisti lá a bailes extraordinários, a bailes e a festas fabulosas. E essa história que você está aí a contar, que a gente foi assistir às promessas do futuro da cidade de Santarém, foi outro grande baile que eu levei também. Foi mais um que eu levei, está vendo? Mais um baile. Foi mais um baile que eu levei, quer dizer. E eu já não tenho idade, nem feitio para levar bailes de ninguém. Ouviu ou não? Nem admito. Seja quem for. Tenho idade e vivo aqui em Santarém há uma data de anos. Sou uma pessoa que tenho a minha maneira de ser, mas não abdico de determinados princípios. E o que eles fizeram às pessoas que foram lá assistir, com gosto, com desejo de participar, foi dar baile às pessoas. E é lamentável. Muito bem. Rui, ainda uns minutos para o último ponto sobre o Festival Nacional de Gastronomia. O último ponto merecia mais do que uns minutos. Pronto, bem. Podemos passar para a semana. O cancelamento do Festival Nacional de Gastronomia percebe-se no contexto do Covid e, portanto, é uma coisa que até já devia ter sido decidida há mais tempo. Julgo que era perfeitamente visível face aos dados que provavelmente não poderíamos ter o Festival Nacional de Gastronomia. E, portanto, eu sugiro que a gente possa falar nisso num próximo programa, até porque aquilo que se assiste, infelizmente, é que não se faz a promoção da gastronomia calavitana, nem do turismo calavitano, e podia e devia aproveitar-se desta crise para transformar em oportunidade, porque nós temos cá restaurantes, temos cá gente que precisa de ganhar dinheiro, e, portanto, era a altura, provavelmente, de aproveitar o cancelamento do Festival Nacional de Gastronomia para promovermos as outras coisas boas que cá temos. Olha, o nosso amigo Ceia da Silva, infelizmente, vai nos deixar. Vai trabalhar para outras funções, que é para a CCR e LVT do Lisboa e Val do Tejo, salvo erro. Ou vai para o Alentejo, não tenho certeza. Alentejo. Vai para o Alentejo. E eu não tenho nada contra o senhor, acho que o senhor até é uma pessoa que tem visão e estratégia, não foi a melhor para Santarém, mas isso a culpa não é dele, é mais grave para os responsáveis locais, e temos aqui uma oportunidade para aparecer agora alguém aqui de Santarém que vai tomar conta do desenvolvimento do futuro do Ribatejo ao nível turístico. Fica aqui uma informação. Muito bem. José, alguma coisa a acrescentar? Não, eu não conhecia esta saída do Ceia da Silva, mas quanto a esta último desejo do Carlos Rodrigues, tenho a impressão que podemos ficar sentados à espera. Será? Sentados eu estou, Marcelino. Sentados eu à espera sentados. Neste caso seria a oportunidade, segundo o Carlos Rodrigues, para Santarém poder tomar ou ter alguma posição em relação ao território abrangente. O Rui Barreiro já tem falado nesse tema aqui. Eu, pessoalmente, não me importo nada de estar ligado ao Alentejo. Mas gostaria, pessoal, de criar uma autonomia. Santarém devia estar autónoma, pode pertencer ao Alentejo, mas tem que ter uma estrutura autónoma própria para fomentar e desenvolver o turismo na nossa região. É aqui a minha sugestão. Estas conversas de Ribatejo deviam também servir de mote para que possamos ter um turismo do Ribatejo. Exato. Que faz sentido que possa existir. Até porque já temos vinho do Tejo e, portanto, que possamos também ter turismo do Ribatejo. Mas já agora, Rui, o problema grave disto é que o Ribatejo, como está a dizer e bem, tem 21 concelhos. E, infelizmente, para o PSD que manda em Santarém, nós, no Distrito de Santarém, só temos 6 câmaras. Os mais responsáveis são vocês, Partido Socialista, que tem a maioria. E o que ouvi agora do Partido Socialista é uma coisa muito importante, é desejável que a gente andamos avançados, que é o problema da energia, e os municípios a norte do Tejo querem avançar para projetos de quais eles não têm conhecimento nem preparação para fazer. E aquilo que era importante, que é o Tejo, o envolvimento do Tejo, o desenvolvimento económico da nossa região, eles não são capazes de juntar. E Santarém tem a obrigação e o dever de liderar esse processo como capital desta região
das mais ricas do país e, infelizmente, estamos numa situação económica do mais lamentável possível. Muito bem, só para os nossos ouvintes poderem estar mais sintonizados, o Carlos está a apontar para a questão do hidrogénio como energia agora para satisfazer as nossas necessidades. Eu estou e reconheço a importância dessa visão. Mas estamos muito longe disso. E há coisas muito mais importantes, prioritárias para se resolver e fazer, que ninguém mexe nada. E esse trabalho deveria partir de iniciativa. O Sr. Presidente da Câmara, em vez de andar a ralhar os homens lá do comboio em Lisboa, está a ver ou não? O Sr. Presidente da Câmara tem que ralhar, entre aspas, chamar os seus colegas, 21 municípios à volta, e avançar de imediato com uma discussão daquilo que é preciso fazer e o que é que temos todos que tratar e fazer, todos nós, envolvermos para o nosso futuro. Tudo bem. Penso que fica essa nota como nota final destas conversas de hoje, que tiveram inicialmente problemas muito técnicos por impossibilidade de podermos entrar em contato com os nossos ouvintes. Não, mas já agora queria deixar aqui uma informação. Sim. O Festival Gastronomia não se faz porque algumas pessoas das regiões conscientes não quiseram participar. Ouviu ou não? Certo. Porque havia pressões locais para que isso se realizasse. E eles estavam a tomar a atitude que o Partido Comunista, o Marcelino não vai gostar de ouvir isto, em relação ao Abante. Não havia condições, como disse há bocado o Rui Barreiro, fazer o Festival Gastronomia. Não estou nada preocupado com isso, caro amigo. Ô Marcelino, estou a brincar consigo. Eu estou contente, aliás, eu não, nós estamos contentes. O homem está combalido. Pois, o homem está combalido e você com essas coisas. Não, mas eu estou animal. Pá. Não estou nada preocupado. Nós todos estamos felizes por ele estar aí. Certo, mas podemos, se repararem, este retomar destas conversas com o painel inicial veio abrir aqui várias notas, vários temas que hoje não conseguimos abordar. Esperemos que consigamos nos próximos programas, mas por hoje vamos ter que ficar por aqui. Conversas que são do Ribatejo, mas também alguma vez em termos nacionais, em termos locais, em termos até internacionais, são considerações que ficam aqui para aqueles que nos seguem e que é no sentido de questionarmos aquilo que se vai passando à nossa volta e que faz parte também do nosso dia-a-dia, atendendo até que, e como o Rui apontou inicialmente, pode ser que com estes tempos conturbados e alguma impaciência de todos nós, possamos estar a ser acometidos de alguma periclitância, de algum questionamento da democracia tal como a conhecemos até agora. E sobre isso temos que falar, temos que tomar posição, porque não convém haver só um pensamento único sobre estes tempos que agora nos estão a acontecer. Fica o programa por aqui, o resto de domingo para todos que nos estão a ouvir e também para o painel que hoje fez estas conversas ribateiros. Contamos estar no próximo domingo com todos e daqui até lá façam o favor de ser felizes. Até para a semana.